Olá pessoal, boa noite. Estamos ao vivo. Daqui a pouco tem o casal Zé, como eu chamo ele, é o Zé Werneck e a Dó, sua esposa. Eles que são atletas aí de longa data. Oi Zé, vou te chamar aqui. Oi Geisa. Boa noite, boa tarde ainda, né? Oi, a Tá me câmera tá vendo aí? virada, mas você já entrou. Eu já entrei? Já, só que você tá com a câmera virada. Tá, tá, então tá. E agora? Agora tá ok. Tá me vendo aí junto com a dona? Tô vendo só você. Você tá me vendo? Aí agora, a dona? Sim, vocês estão me vendo? Não, não tô te vendo porque eu virei a Ah, câmera, não posso te não, mas ver. você tem que virar aí no celular, aí na vira de novo para você, tem duas flechinhas. Ah, Vira, duas flechinhas. aperta nas flechinhas. Eu tô vendo três. Peraí, uma. Tem um Aqui não. Segue ali. Send. Tudo bem. vê aí se não aparece duas flechinhas para você que tem que virar a câmera do celular para você. Duas flechinhas. Eu tô vendo três estrelinhas. Do lado das três estrelinhas não tem duas flechinhas? Tem uma aqui, ó. Aqui, peraí. Clica aí, Agora vê sim. o que vai dar. Senhora, toquei aqui nelas, ó. Agora Ah! sim, beleza. Puxa vida, estou aprendendo com a tecnologia. Aqui a dona está ao meu lado, olha. Agora José Inácio Werneck, ao lado da dona Web Werneck. vê se vocês conseguem deixar o celular apoiado em algum lugar para vocês não terem que ficar segurando, senão vai ficar tremendo. Então tá, peraí. Tá bom assim? Tá, só Tá que bom? isso. Tá Tá, tá ótimo. perfeito. Vamos lá. Vocês estão vendo eu estou Ótimo. vendo vocês dois juntos. Então, ok, eu estou sabendo aqui que a nossa amiga Carol nunca acerta a pronúncia, Schialt, nunca acerta a pronúncia do sobrenome dela, está aqui, ela entrou também, não sei como, mas ela entrou, lá Não, da Inglaterra. que legal. É. Então, ó, o Robson tá Hello, aí, a o Geisa. Robinson Trindade também está assistindo ao vídeo. O Robson, ó, a Simone entrou, então a galera vai entrando. A Simone, que beleza, Adalberto, ótimo, tudo O bem. pessoal, O que você quer saber, Alessandra? o pessoal começa a ver que a gente está ao vivo, aí eles vão entrando, uns entram, dão uma olhadinha, sai, mas depois a nossa live Certo. fica gravada. Ela vai ficar Ah, gravada aqui, eu também vou colocar no YouTube, aí vocês vão, eu mando para você o link lá no seu Zap depois. tudo bem. Eu estou aqui numa posição meio estranha que eu tenho que me abaixar, senão minha cara some. Não, Mas tudo. então tenta sentar. Agora mais de longe, assim, ó, aí a cara aparece. Eu Isso. tirei aqui o sapato para ficar um pouquinho mais baixo. Mas você não quer sentar, não, Zé? Vamos ficar em pé? Tenta se acomodar aí. Não, tá bom, tá bom. Tá bom, estou falando aqui para a Bruna que tá bom, já dá para aparecer bem. Ok. Então fala, Alessandra. Se você quiser sentar, ó, a Dó sentou, né? Então vou Tá sentar, peraí. certinho. Oi, Simone. Tá, ok. Ótimo, tá bom assim? Tá ótimo, dá para ver vocês dois esperar a Dó, então. Então tá bom. Estou às ordens. Legal. Então, ó, deixa eu fazer a introdução aqui, né? Esse casal maravilhoso aí na primeira vez em live no Instagram, eles já fizeram no YouTube. Então, tivemos nossos ajustes, agora já está perfeito. E eles são lindos mesmo, Simone, ó. Tem a Simone de Santa Catarina que entrou aí, tem a Mayra da Ilha da Madeira em Portugal que entrou aí também. A Lucinete, ó, grande abraço, Werneck e Dó. Sou a Lucinete de Souza. Quantos anos, Lucinete? Que beleza. Então, ó, vocês não precisam se preocupar que as pessoas que vão entrando aqui, eu vou cumprimentando elas e vou falando para vocês quem são, tá? Tá bom. Então, ó, obrigada, né? Boa noite, boa tarde, por vocês estarem
ter aceitado essa noite aqui de sábado para vocês. É o quê? 7 horas aí? Aqui agora são 6 minutos depois das 5 horas. Ah, é mais cedo. Inclusive, Então, boa tarde. Vocês estão falando dos Estados Unidos, é isso? eu posso contar uma história engraçada? Sim. A história é o seguinte: eu e a tecnologia não nos entendemos. Há algum tempo, a minha mulher me comprou um relógio Garmin. Então é o seguinte: eu não entendo esse relógio absolutamente. Tá? E quando nós estivemos agora, recentemente, fazendo o Caminho de Santiago, quando nós chegamos no Porto, em Portugal, eu pedi para ela acertar a hora para mim, porque há uma diferença de 5 horas de fuso horário. Quando ela acertou a hora, o dia ficou errado. Então, eu ficava sempre com um atraso de um dia. Eu olhava para o relógio e estava falando assim, sexta-feira, na realidade já era sábado. Fiquei doido durante mais de um mês. E olha, eu perguntei a milhões de pessoas, ninguém conseguia acertar o relógio. Muito bem. Hoje de manhã, nós fomos a uma corrida aqui. Aliás, a gente nem ia fazer a corrida, porque nós chegamos anteontem, né? Mas fomos fazer a corrida, eu nem ia correr, porque há mais de um mês que eu não corro e tal. Mas como eu comecei atrasado, porque eu estava tentando tirar um casaco, estava fazendo um pouco de frio, eu entrei correndo não, eu estava pretendendo andar, mas na realidade, quando eu vi todo mundo já longe, eu falei, eu vou dar uma corridinha só para alcançar os outros. Resultado, acabei correndo os 5 quilômetros. Mas o fim da história é o seguinte: ao fim da corrida, eu pedi ao diretor da prova que falasse pelo microfone, perguntando se alguém lá entendia alguma coisa de Garmin. Aí apareceu um cidadão que disse que entendia. Eu comecei a explicar a história, ele também não conseguia fazer nada. Aí eu comecei a apertar os botões, olha aqui, mas não sei o quê. De repente, Alessandra, o Garmin acertou. O dia, acertou depois de mais de um mês de luta. Está aqui sábado, dia 14. Um milagre. Bom, vamos em frente. Legal. Tudo bem. Só vocês mesmo. Ó, primeira coisa, antes de vocês falarem aí dessa nova jornada aí de vocês, do movimento, né, que vocês foram andar aí no Caminho de Santiago, queria que vocês se apresentassem, né? Tem um pessoal aqui que vai assistir a live, que já está aqui com a gente, que não necessariamente conhece vocês. Então eu vou pedir para Dom falar primeiro e depois eu me apresento. Bom. Preciso falar o quê? Se apresentar. Quem você é, quanto tempo você faz esporte. Era maratonista, depois triatleta, né? Há 2 anos eu tive um problema com os pescoços e não dava mais para fazer triatlon, mas eu continuava a fazer corrida de 5 quilômetros, né? E, bom, eu tive que parar de andar de bicicleta, porque era um problema para mim. Se eu levava queda da bicicleta, ia dar problemas muito sérios, né? Então a gente continua correndo, mas só 5 quilômetros. Antes do problema de algumas pescoços, eu estou fazendo meia maratona, mas tudo bem. Mas de vez em quando dando caminhada, mas caminhada só de 5 quilômetros, né? Mas que aconteceu? Estou voltando para 2019. Foi o último Mundial do Triatlon. Eu estou fazendo o Mundial do Triatlon, o duatlon, todo ano, né? Às vezes, triatlon e duatlon. Quando chegava 2019, eu resolvi que estou mais cheia de fazer o Mundial do Triatlon. E a gente encontra em Pontevedra, na Espanha, nosso hotel, uma pessoa que estava fazendo o caminho. Um brasileiro. É, um brasileiro. Eu falei para você, Inácio, bom, eu acho que ano que vem, em vez de fazer o Mundial do Triatlon, vamos fazer o caminho de Santiago. Mas o que aconteceu? O ano seguinte era o Covid. E o ano depois eu tive problema com os pescoços. Eu não sei que... O pescoço, você só tem um pescoço. Um pescoço. E depois acho que eu tive um acidente. Bom,
depois de 4 anos, chegamos a fazer esse caminho de Santiago. Poxa, depois de esperar 4 anos, foi uma experiência maravilhosa, realmente. Caminhava muito. Vocês já tinham pensado antes, eu achei que fosse coisa recente, já estava planejado. Não, há 4 anos a gente está. Inclusive, nós convidamos o Robson, que está aí assistindo, e a Geisa, mas eles moeram a corda, não apareceram, fizemos sozinhos. E olha, uma coisa boa, eu vou fazer uma apresentação rápida, eu sou advogado, jornalista, José Inácio Werneck, hoje moro aqui nos Estados Unidos, estamos no estado de Connecticut, trabalhei durante muito tempo na ESPN, e colaborei com diversos jornais, acabei de escrever um livro, O Caminho do Mar, eu já tinha escrito outro, O Sabor de Mar, e também a história dos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, o título do livro era até grande, Com Esperança no Coração, os imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. E até, por coincidência, esse último livro, O Caminho do Mar, fala sobre a Copa de 78, porque em 1978 eu já tinha escrito o roteiro de um filme com o Maurício Sherman, que foi uma figura muito conhecida no Brasil, da TV Globo, e era também cineasta, e fizemos um filme, quer dizer, eu escrevi o roteiro junto com ele, sobre a Copa do Mundo de 78. E, entre outras pessoas, aparecia o Zico pelo Brasil, o Mário Kempis pela Argentina, e, curiosamente, de uma certa forma, agora eu retomei esse tema, falando também sobre a Copa. É isso aí, a Copa do Mundo de 1978. Mas é isso, Alessandra. Ó, a galera que está vendo a gente, ó, o livro último dele que ele falou é esse aqui, ó, Caminhos do Mar. Falei para ele que eu estou esperando a continuação, porque eu perguntei o que acontece com os últimos personagens, ele falou que eu tenho que esperar, mas muito bacana. E Zé, quem quiser comprar o livro... Não, tá certo, porque a gente aqui está vendo as letras ao contrário. Porque não tem como, né, eu virar aqui, mas é Caminhos do Mar. Eu sei. E nós estamos agora aprontando o roteiro para transformar isso num filme. Vamos ver se dá certo, né? Legal. E quem quiser comprar, agora está certo. A dona vai traduzir para o inglês. Ah, que legal. Agora, Alessandra, eu queria falar um pouco sobre esse caminho de Santiago, porque é uma experiência sensacional. Vai falar. Nós encontramos... Ô Zé, espera só um pouquinho. Espera aí, que perguntaram aqui a idade de vocês. Pode falar. Perguntaram aqui a idade de vocês. Eu estou com 86 anos. Aliás, eu era a pessoa mais velha desse caminho de Santiago que nós fizemos. Depois de mim, tinha um escocês com 83 e tinha um japonês com 81, mas eu ganhei deles com 86. A dona, eu não vou falar a idade dela, deixa ela falar. Eu estou com 77. Mas vou ajudar isso? Ela está falando aqui no telefone, entrou uma ligação aqui. Depois ela... Mas eu pensei que eu estava mulher mais velha na família essa vez, mas parece que teve uma mulher de 82 de Áustria que estava no caminho. Eu não encontrei com ela, mas eu ouvi falar que estava no caminho. Bom, mas também nós não sabemos se ela completou, né? E tem outra coisa. Nós fizemos 210,11 quilômetros saindo da cidade de Barcelos, ao norte do Porto. Agora, há pessoas que fazem um roteiro mais curto, porque você, se fizer 100 quilômetros, eles já dão um diploma de que você completou o caminho de Santiago. Mas você pode sair de Portugal, pode sair da França, pode sair da própria Espanha. Então, se você completar 100 quilômetros, já vale. Mas nós queríamos fazer uma coisa mais ampla e queríamos também começar verdadeiramente por Portugal. Porque você começar na Espanha, como muita gente faz, começa na cidade de Tui, que fica ao norte de Portugal, eu acho que não tem muita graça. A graça é você atravessar de um país para o outro. Esse telefone aqui está realmente... muito bem. Mas então foi isso. Ô Zé, já que você falou que saiu de Portugal, deixa eu só falar aqui da sua em Madeira. Vocês conhecem a Ilha da Madeira? Nunca estive, mas conheço muito de nome. Claro, olha uma coisa curiosa. Nós, na nossa ida para o Porto,
nós decidimos passar pelos Açores, porque nunca na minha vida eu tinha ido aos Açores. Então você pode fazer um voo, tem uma pessoa aqui que não deixa a gente em paz. Atende, dá para atender? Manda desligar o telefone aqui. Nós resolvemos fazer um voo passando pelos Açores para conhecer. Mas a Ilha da Madeira realmente nós nunca estivemos lá. Parece que agora ela conseguiu. Eu vou tirar o telefone daqui da área, porque fica melhor. A Maria está convidando vocês aqui para ir lá no Swim Madeira, para nadar lá com ela. Vocês que gostam de viajar? Ele foi levar o telefone. Não ficou tocando. Voltei. Teve um convite para você. O pessoal perguntou aqui também. Inclusive, outro dia eu vi uma reportagem com ela na Ilha da Madeira. Achei muito interessante. Que legal. Não me lembro exatamente aonde, mas ela foi lá há algum tempo, começou a nadar lá, é professora de natação lá. Ela mora lá, ela está morando lá e agora tem esse Swim Madeira, E ela gosta de lá? Gosta, já está casada lá, tem um filho de Portugal, aí ó, a Mayra está aí. Ótimo, tudo bem. Legal. Ô Zé e Dó, vocês já vão falar agora do caminho, mas o pessoal está perguntando, vocês correm desde que idade? Há quantos anos vocês dois correm? Vamos começar pela Dona. Eu comecei com 33 anos, nunca tinha corrido. Achei que você tinha começado já mais cedo. Maravilha. Não, eu comecei, acho que foi 79 e 80 eu fiz a primeira maratona. Eu fiz a primeira maratona de mulheres em Londres, né? É a maratona feminina da Avon. A Dona tem uma história curiosa. É o seguinte, eu também nunca fui atleta na minha vida. Mas eu gostava de ir na praia, de vez em quando, dar uma corridinha. Um dia me viram correndo na praia e me convidaram. Disseram, olha, vai ter uma corrida no aterro. E eu fui lá, gostei. Acho que não chegava nem a 5 quilômetros. Saí ali do Clube Guanabara e ia até o Monumento dos Pracinhos, da Segunda Guerra Mundial. Aterro no Rio de Janeiro, né? E aí eu comecei a entrar em corridas de rua, veio a ideia de fazer a maratona, eu participei de uma maratona da Printer, que me deixou assim um pouco frustrado, porque nós sabíamos que ela não tinha distância oficial de 42.195 metros. Mas aí eu resolvi com alguns amigos aí no Brasil, o Fernando Azeredo, o Rodolfo Ashler, o Pedro Stock, que infelizmente já morreu, o Gabriel Monteiro. Nós resolvemos fazer a nossa maratona com uma medição oficial, com os instrumentos oficiais. E no ano anterior a essa maratona que nós fizemos, que foi em 1980, eu estava treinando para a maratona de 1979. E a Dona assistiu um treino e no final resolveu correr um pouquinho. Foi aí que ela virou corredora. Ela estava no caminhonete dando água, né? Ela estava dando água para nós, os corredores. Eu pulei do caminhonete e resolvi acompanhar o pessoal correndo. Primeira vez eu consegui correr 8 quilômetros do treino. Eu fiquei espantado, nunca tinha corrido. Agora, uma história curiosa é que, além de corridas, nós começamos a fazer triatlo também. Foi uma ideia que, uma ocasião, nós estivemos na maratona de Honolulu e conversando com alguém, uma pessoa lá, depois da maratona, você falou que tinha feito o Ironman e nós ficamos absolutamente espantados que alguém pudesse fazer aquilo. Nós nem sabíamos o que era o Ironman. Resultado, resolvemos também levar a ideia para o Brasil, começou a ser feito o triatlo no Brasil, e a Dona chegou a ganhar no Brasil diversas provas, fez 2 Ironman, ganhou pelo Brasil, já como veterana, 2 medalhas de ouro, uma em Pequim e outra em Auckland, na Nova Zelândia, Pequim na China e Auckland na Nova Zelândia, além de medalhas de prata também em duatlo, que é bicicleta e corrida, mas curiosamente nenhum de nós dois nada bem. Você, aliás, sabe disso, porque você é a nossa companheira lá no Pontal, no Rio de Janeiro. Eu e a Dona somos péssimos nadadores, só sabemos nadar peito. Mesmo assim, disputamos o triatlo. Não, vocês são demais, galera que está entrando. Ó. O Luciano entrou, que vocês conheceram.
Tá aqui, ó, falando casal maravilhoso, super fã de vocês. Lembra do Luciano Corredor, que vocês assistiram a palestra dele quando vocês estavam no Rio? Eu não ouvi, pode falar, como era o nome dele? Luciano Alves. Ah, sim, claro. Oi, Luciano, tudo bem? Inclusive no Facebook, eu estou sempre no Facebook, adoro também, nós encontramos sempre corredores da antiga, né? Nossos companheiros que nos mandam mensagens, é um prazer muito grande. E conta pra gente, então, como foi andar 210 quilômetros em 20 dias? Foi 210,11. Agora, é uma coisa muito interessante, porque você combina, você contrata uma agência, e o que acontece é o seguinte, você vai com uma mochila nas costas, levando aquilo que você precisa diariamente, né? E a sua bagagem, nós levamos bagagem naquelas em rodinha, ela é transportada de uma cidade para outra, de um hotel para outro, por essa organização, que se chama Santiago Ways. Então você sai de manhã do hotel, quando você chega à noite no hotel da outra cidade, a sua bagagem está lá esperando, e você vai com aquela mochila nas costas. O nosso problema maior foi bolha nos pés, né? E é uma coisa que eu quero dizer, Alessandra, é o seguinte, quero dar um conselho às pessoas que pretendem fazer o caminho de Santiago, tem que estar preparadas fisicamente, porque não é fácil. Se você quer realmente fazer o caminho de Santiago, fazer bem, fazer direito, sem pegar carona, sem pegar ônibus, ou nada disso, é duro. Tem trechos que são verdadeiras escaladas de montanha, com pedras, terreno perigoso. Inclusive, você se torcer o tornozelo ali, acabou o caminho de Santiago, não tem mais condição de continuar. E vocês andaram mais ou menos quantos quilômetros por dia? Olha, deu uma média... 21 quilômetros por dia. A dona era a nossa cronometrista oficial. Porque às vezes também o hotel não ficava tão perto do caminho. Você tem que contar tudo isso. Você chega de uma cidade... Bom, o interessante é que o caminho é todo marcado. Eles marcam com flechas e com uma estrela amarela. Caminho de Santiago. Aliás, você encontra escrito em português, Caminho de Santiago, você encontra escrito em galego, da Galícia, Caminho de Santiago, e você encontra escrito em espanhol, Caminho de Santiago, com ele em cima do tio. Mas mesmo assim, mesmo com as marcas indicando onde você deve ir, às vezes você se engana. Nós nos enganamos um dia, e foi até uma coisa curiosa. Nós tivemos que fazer uma caminhada maior para juntar mais adiante do caminho certo. E aí passamos por um italiano. E aí conversamos com o italiano, tal, não sei o quê. E o italiano era mais rápido que nós, começou a se distanciar. Muito bem. Aí andamos, já quase que no final do dia. De repente, nós passamos pelo italiano outra vez. O mesmo italiano. Aí nós falamos, como é possível? Nós estamos passando por você. Não, ele passa para a gente. Ah, sim, é o contrário. Ele passou. O italiano passou por nós, aí ele foi adiante, e aí daí a pouco, o mesmo italiano, daí a pouco não, mais de 2 horas depois, o mesmo italiano passou de novo por nós. Aí nós falamos, como é que você passou por nós 2 vezes? Eu falei, eu me perdi. Ele também tinha se perdido. Isso é muito comum. Não, também tem que prestar bastante atenção para ver as Tem que prestar atenção, porque senão, se você bobear, você vai parar na Iugoslávia, antiga Iugoslávia, que hoje nem existe mais. Zé, mas vocês não tinham um guia com vocês? Era seguindo Não. É individual, né? É individual. Tem gente que vai em grupos, mas esse negócio é individual para a gente. A única coisa que a companhia faz é pega a mala e transporte, né, para outro hotel, né? Mas olha, é interessante você fazer individualmente, você fica com mais liberdade de conversar com outras pessoas no caminho. Como eu disse, nós encontramos ao longo do caminho pessoas de 34 países diferentes. Encontramos um turco, encontramos uma chinesa de Taiwan, e sem falar em alemães, canadenses, Líbano. Encontramos um sujeito de Andorra, que inclusive nos contou uma história interessante. Andorra é o único país do mundo cuja língua oficial, cujo idioma oficial é o catalão,
que é falado na Espanha, em Barcelona, né, na Catalunha. Mas a língua oficial da Espanha é o espanhol, o castelhano. Ao passo que em Andorra, sim, o catalão é o idioma oficial. E canadenses, da República Tcheca, brasileiros. Encontramos 2 brasileiros que iam fazendo o seguinte: eles saíram de Lourdes, na França, passaram por Santiago de Compostela, na Espanha, e estavam caminhando até Lisboa, em Portugal. Agora você imagina a distância. Fátima, né? Iam a Fátima, que fica perto de Lisboa. Iam a Fátima, que é outro santuário. Eles saíram de um santuário, Lourdes, passaram por Santiago de Compostela, que é também um santuário, e iam até Fátima, em Portugal. E um italiano que simplesmente tinha saído de Roma, tinha atravessado os Alpes, atravessado a França, atravessado os Pirineus, desceu pela Espanha, passou por Santiago de Compostela, ia até Lisboa, e de Lisboa ia seguir até Jerusalém. Aliás, com essa guerra, eu acho que ele não ia chegar lá. Mas ele ia, ao todo, durar 2 anos nessa caminhada. Nossa! Haja história, né? Vocês já gostam de conversar e aí vão puxando a galera para poder conversar com vocês e saber as histórias. Dá para fazer um livro disso também, hein, Zé? Dá para fazer um livro. Histórias tem muitas. Você tem cenas engraçadíssimas. Nós, numa das cidades em que nós chegamos, a gente estava com dificuldade de achar o nosso hotel. E aí vimos uma espécie de um supermercado. E eu entrei e não tinha ninguém. Estava absolutamente vazio o supermercado e vendendo produtos. Uma loja quase do tamanho do supermercado, uma loja bem grande. E, curiosamente, vendendo produtos da Ásia. Muito bem. Aí eu vi uma senhora que me pareceu chinesa ou coreana com 2 crianças. E olhando assim para mim, aí eu falei com elas em espanhol, em português, em inglês, em francês, e elas ficaram assim, a mulher e as crianças com os olhos assim arregalados, não entendiam uma palavra de língua nenhuma. Eu tenho a impressão que tinham acabado de chegar refugiadas de algum lugar, não sabiam nem o que estava se passando. E como que era? Vocês andavam, né, em média uns 20 km por dia, aí vocês iam parando no meio do caminho, dormindo nas pousadas, até a casa do pessoal, como que funciona? Você fica à vontade, você para, tinha gente que parava para almoçar, nós nunca paramos para almoçar, nós paramos um dia para almoçar. Um dia... Quando nós chegamos, né? Nos outros dias a gente podia parar para tomar um refresco, uma coisa assim, mas um dia nós encontramos um grupo de ingleses que tinham ficado nossos amigos, e nós paramos então para almoçar com eles, e foi uma história curiosa, porque segundo a tradição, a história toda é o seguinte: o apóstolo Tiago, São Tiago, teria ido pregar na Península Ibérica, na época que era controlada pelos romanos. Teria ido lá pregar. Muito bem. De lá saiu, voltou para a Judéia, a antiga Judéia. Ao chegar lá, foi executado. E depois os fiéis transportaram os seus ossos de volta para a Península Ibérica. E um belo dia, lá pelo século X, os seus ossos, os ossos do apóstolo Tiago, teriam sido identificados, e aí construiu-se nesse local um túmulo, e depois desse mesmo local, que é a cidade de Santiago de Compostela, construiu-se uma imensa catedral, que é uma maravilha arquitetônica. Então, só o fato de você ir a essa cidade, Santiago de Compostela, pela riqueza da sua história, da sua arquitetura, todos os estilos antigos combinados, barroco, românico, gótico, e o que você encontra de humanidade andando ali pelas ruas, aquelas ruas com calçadas antigas. Você passa ao longo do caminho por caminhos romanos, você trilha pedras que tinham sido postas como estrada pelos romanos, você passa por pontes romanas, você chega a essa cidade maravilhosa pela história, pela cultura, gente de todos os lugares do mundo, você ouve todas as línguas, você entra naquela catedral, nós entramos numa fila para ver o sarcófago, em suma, onde estaria sepultado
o apóstolo Tiago. E depois, aí algumas pessoas tiram fotos e tal. E depois uma história curiosa. Aí você passa, dá uma volta, vem pelo outro lado, e atrás há uma estátua, que era a estátua representando o apóstolo Tiago. E aí as pessoas abraçam, algumas pessoas, né, abraçam a estátua, e tem um guarda que fica ali, muito rigoroso, exigindo que ninguém tire fotos. É um local em que ninguém pode tirar foto. O guarda ali falando, não sei o quê. O túmulo pode, mas... O túmulo pode. E aí eu comecei a conversar, porque o galego é muito parecido com o português. Inclusive, eles querem que a gente fale português com eles, porque eles dizem, nós entendemos melhor o português do Brasil do que o português falado em Lisboa. Então, eles querem falar português com nós. E eu comecei a conversar com o guarda, e o guarda, quando viu que eu era brasileiro, assim, de uma forma um pouco até sacrílega, me disse assim, apontando para o moleque que estava lá abraçando a estátua de Santiago, ele falou, isso aqui é que nem o carnaval do Rio de Janeiro. Eita, histórias incríveis, assim. Ó, deixa eu interromper vocês aqui, ó, porque a Mayra lá na Madeira já foi fazer pipoca para poder ficar aqui ouvindo as histórias de vocês, falou que é muito bom de ouvir. A minha xará, a Alessandra, lá da Bahia, que me recebeu na sua casa no final de semana passado, também está adorando ouvir vocês. A Simone, que eu não conhecia, que entrou por aqui, ó, ela que é de Aracaju, é isso? É Aracaju, Sergipe, também falou que está amando ouvir vocês. O Luciano, né, falou que quer fazer o caminho também, já pedi para ele me levar junto, e a Leca também quer junto. A Sheila aqui, ó, eles são surpreendentes, eu tive o prazer de conhecer eles pessoalmente, e já falando de livro, para quem chegou depois na live, ó, esse livro do Zé aqui é o último dele, então essas histórias aqui você também pode encontrar no Caminhos do Mar, muito gostoso de ler. Mas, Alessandra, você perguntou há pouco se a gente fez individualmente, nós fizemos. Agora, há pessoas que fazem em grupos, inclusive um grupo que nós encontramos, em Tuí, na Espanha, era de um brasileiro, mas a história é curiosa, era de um português que emigrou para o Brasil em criança, e foi com os pais para o Brasil. Muito bem. Depois, não sei exatamente como, ele veio a tomar conhecimento do El Caminho de Santiago, e disse aos pais que moravam em Miguel Pereira, ao norte do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, disse aos pais que queria fazer o caminho de Santiago com eles. E os pais concordaram, então combinaram, iam fazer. Só que aí a calamidade apareceu. Os pais morreram num desastre de carro. Ele, então, resolveu se dedicar ao caminho de Santiago. E aí ele virou guia do caminho de Santiago. Então ele estava como guia, e é um cidadão nascido em Portugal, mas que fala como nós, brasileiros, porque ele morou no Brasil a vida toda, mas hoje em Portugal ele tem esse trabalho que é o de levar peregrinos brasileiros para o caminho de Santiago. Então esse é um grupo, e nós encontramos um grupo liderado por um frade franciscano de Nova York, curiosamente era um grupo feminino, só tinha mulheres no grupo. E, então você encontra grupos organizados, agora encontra pessoas avulsas, que foi o nosso caso, e eu acho que é mais engraçado, mais divertido você fazer individualmente. E como que foi, assim, qual que foi, na metade do caminho foi mais difícil, ou foi tranquilo, aí vocês estavam bem preparados para essa caminhada toda que foram... No início foi mais difícil, no início eu acho que... a última etapa, indo para Santiago, foi mais longo, com muita subida para chegar lá. E a gente, essa altura, já teve bastante bolinhas nos pés. Mas em geral, a parte no início foi mais difícil. Teve um trecho com muita subida, cheio de paralelepípedo. E pedras avulsas, pedras mesmo espalhadas, aquelas pedras que a gente encontra. Mas a paralelepípedo é demais, subida cheia de... E você pode fazer o caminho de Santiago a pé,
você pode fazer a cavalo, que eu acho que não é uma grande vantagem, porque o esforço todo é do cavalo. E você pode fazer de bicicleta, o que também para mim não deveria valer, porque na época do Santiago não havia bicicleta. Não, mas também teve trechos que é impossível fazer. Bom, e aí acontece o seguinte, se você quiser fazer de bicicleta, é muito difícil. Então, o que acontece é o seguinte, há pessoas que vão de bicicleta, mas em vez de seguirem a trilha, vão pela estrada. E aí eu acho que não tem graça, porque você vai com caminhão, ônibus, carro, da rodovia, entendeu? Porque se você for na trilha mesmo, tem trechos que são impassáveis, você não passa com a bicicleta. E se você for de bicicleta, tem que ser mountain bike. E outra coisa, tem gente que faz de bicicleta elétrica, o que também para mim não deveria valer. Agora, ao fim de todo esse esforço, você chega na catedral e você recebe um diploma. Não sei se está aqui para ser mostrado, não vai ver se está aqui a mão. O diploma comprovando que você fez o caminho de Santiago e, curiosamente, ele é em latim. Então, é uma coisa muito bonita, em latim. E eles traduziram o nome da Dawn, porque Dawn em inglês significa aurora. Então, e a palavra aurora em português vem do latim, aurorum. E eles puseram o nome dela. Você recebe carimbos. Esse é o passaporte. É o trajeto, né? De cidade em cidade, eles vão carimbando o seu passaporte. E, olha aqui, tem verso e reverso. E ao fim de tudo isso, aí está o diploma. Vamos mostrar. Não está conseguindo tirar o diploma do canudo. Vamos ver se sai. Não quero também destruir o diploma. Ó, aqui dentro. Aí, ó. Vou ler o que a internet escreveu para vocês aqui, ó. Que bacana ouvir toda essa experiência desse casal querido e respeitado que tanto ajudaram o esporte brasileiro, incentivando a corrida e o triatlon. Quem foi? Quem é essa? A Lucinete. Tá falando? A Lucinete, grande figura. Inclusive eu soube que recentemente ela se encontrou com a Ivone Malta, que trabalhou conosco da revista Viva. Que era da ocasião do Jornal do Brasil. Isso é uma época em que você, Alexandre, não chegou a conhecer. Mas a Lucinete conheceu bem. Eu acho que eu não consegui tirar o diploma. Está aqui, ó. Aqui está. Inclusive, o moça brasileira lá na catedral. Curiosamente, quem nos vendeu esse canudo na catedral foi uma moça de Manaus, Amazonas. Está aqui, ó. O mundo está cheio de brasileiros. Que legal. Que bacana. Olha aqui, Aurora Werneck, é o nome da dona. E o outro diploma é o meu. Deixa eu ver aqui, ó. Patrícia, que saudade. São dois diplomas. Um aparece o nome dela em inglês, o outro aparece o nome dela em português. Aqui está o meu. Para provar. José Inácio Werneck e tal. Que legal. Olha, super parabéns. Tudo em latim. E foram quantos dias mesmo? Foram 20 dias. Não, 10 dias. Perdão, 20 quilômetros por dia, 10 dias. Um pouquinho acima de 20, 21. Mas 21 dias. Por médio, né? O último dia foi mais, acho que foi mais ou menos 27, esse foi mais comprido. 27 quilômetros. É o dia final em que você chega à catedral. E aí ficamos mais um dia ainda passeando por ali, em Santiago de Compostela, depois demos uma esticada até a França, depois fomos à Inglaterra, visitar alguns amigos e tal, e estamos aqui de volta nos Estados Unidos. E se Deus quiser, depois de mais algum tempo, estaremos no Rio de Janeiro com você, nadando lá no Pontal. Aliás, eu soube que hoje, parece que o mar estava muito... O Robson, você está assistindo aí, pode confirmar. O mar hoje estava muito forte no Pontal. A Geisa e o Robson estão em Brasília, que a Geisa foi competir, e eu já vi que ela ganhou o primeiro lugar. A Geisa foi a primeira colocada? Lá em Brasília, no triatlon lá. Nenhuma surpresa, porque ela é uma campeã. Viu? E
quanto tempo, mais ou menos, por dia dava essa caminhada de uns 20 quilômetros? Bom, a gente fica caminhando mais ou menos 5 horas, às vezes 6 horas por dia, né? Teve só um dia que foi mais curto, que nós aproveitamos, porque nós queríamos dedicar metade de um dia a Pontevedra, onde nós tínhamos disputado o Mundial de Duatlon em 2019. Porque Pontevedra é uma cidade encantadora. Eu também recomendo muito aos brasileiros que visitem Pontevedra, na Galícia. E qual era o nome daquele triatleta espanhol que ganhava muito, que disputava com os ingleses? Bom, em suma, conhecendo o triatleta espanhol, era lá de Pontevedra, fica perto de Vigo, que por sua vez também fica perto de Santiago de Compostela. É uma cidade histórica e é muito bonita, é uma cidade praticamente toda ela apenas para pedestres. E nós queríamos aproveitar, passear por lá, como nós fizemos. Então, nesse dia, a nossa caminhada foi mais curta, nós ficamos metade do dia andando, mas andando para passear dentro de Pontevedra. Mas durante o caminho, eu parei muito para tirar fotos. Ele quis continuar caminhando. Mas tinha muito foto. Esses dois... Não, se alguém quiser ver, ela tem um álbum fantástico que ela publicou em Facebook, com diversas fotos. Coisas diferentes, né? Que nós, não igrejas, esse tipo de coisas, mas gente, coisas um pouquinho diferentes. Uma coisa diferente que ela, por exemplo, fotografou foi quando nós passamos. Quer dizer, a caminhada é toda dentro da Galícia. Quando você entra na Espanha, você está na Galícia. E há na Galícia um movimento assim de libertação da Espanha, um movimento separatista. E uma das coisas que nós notamos é que em algumas paredes você encontrava frases assim como, em galego, a Espanha pisa na Galícia. Outra falando independência. Galícia não é a Espanha. E outra falando, essa é escrita em inglês. Galícia is not Spain. Então, e o garçom, eu acho que eu já contei isso, o garçom do nosso hotel, assim que nós chegamos e começamos a falar do nosso hotel em Santiago de Compostela, ele falou logo, fale comigo em português. Ele queria falar em português, não queria saber de espanhol. O galego, eu já falei, é muito parecido com o português. Só para a galera que está entrando aqui, para depois, né, voltar lá e ver nossa live, esses dois aqui, com 86 anos, 77 anos, para ninguém reclamar, eles acabaram de fazer aí umas 2 semanas atrás o caminho de Santiago de Compostela, foram 210,11 quilômetros, alguma coisa assim. 210, eles andaram praticamente uma média de 20 quilômetros por dia, fizeram em 10 dias e estão aqui contando a história. E também, né, para quem quiser ouvir essa história que eles contaram de forma escrita, o Zé escreveu um artigo aqui para o Movimento Esporte Conecta. Então tá lá no blog no site movimentoesporteconecta.com.br. Tem esse artigo do Zé sobre Santiago de Compostela e também alguns outros artigos, porque o Zé era colunista da onde você é colunista? Da ESPN, Zé? Durante muitos anos. Agora, do Jornal do Brasil. Agora, voltando que eu estava falando das diversas maneiras de você fazer o caminho do Santiago, até que é uma maneira náutica. Porque quando nós estivemos nesse restaurante, como encontramos os ingleses lá e fomos conversar com eles tinham feito parte do trajeto de barco, porque também, segundo a lenda, parte do trajeto transportando os ossos de Santiago, do apóstolo Tiago, teria sido feito em um barco. Então, eles, da embocadura de um rio até essa pequena cidade. Não é um trajeto muito grande. Então, eles fizeram esse trecho de barco e qual é a história Aquelas Stations of the Cross, estações do... mas tem uma pedra onde os ossos teriam sido depositados. É até uma história um pouco complicada. Então, é mais uma forma, um dos trechos do caminho de Santiago pode ser feito de barco. E ao lado do rio, parece que tem os Stations of the Cross, as estações
Como se chama em português? Explica. Estações... Do sofrimento de Jesus quando foi... Via Dolorosa. A Via Dolorosa. Via Dolorosa. Os pontos da Via Dolorosa. Há pessoas que realmente fazem o caminho de Santiago por devoção religiosa, mas a maior parte das pessoas faz, na realidade, pela curiosidade, por turismo, pelo sentimento histórico de participar, pela aventura, em suma. Então, você tem toda uma gama muito grande de motivação de pessoas que fazem o caminho de Santiago. E Zé, eu quero também que você conte para o pessoal para saber que você que levou a maratona para o Rio, né? Não, a maratona para o Rio, a primeira foi em 1979, foi feita pela Printer. E eu corri essa maratona, mas aí eu corri com o Pedro Stock, que foi um dos companheiros que depois trabalharam conosco quando o Jornal do Brasil resolveu entrar na maratona. A nossa frustração foi que a distância tinha sido medida com odômetro de carro. E há uma diferença, uma disparidade. Então, nós sabíamos que não dava a distância certa. E, através de contatos que nós mantivemos com a Maratona de Londres, com a Maratona de Nova York, nós ficamos... Porque eu fui a Honolulu, a Dô também foi, onde se disputava uma maratona e onde havia um congresso de diretores de maratona, e aí fundou-se uma entidade chamada AIMS, Association of International Marathons. A Lucinete conhece bem essa história, inclusive ela depois participou de uma maratona em Seul, na Coreia do Sul, eu também estive lá com ela, então ela conhece bem essa história, sabe o que era a AIMS. Um organismo que se encarregava de padronizar, de fiscalizar maratonas no mundo inteiro. Eu acabei eleito para participar da diretoria desse organismo e aí representando a América do Sul. E aí ficamos sabendo do código que deveria ser seguido para se medir corretamente a distância da maratona. E naquela ocasião era um instrumento chamado Trumeter, que era uma rodinha em que nós íamos caminhando com ela para medir, e tinha que seguir a tangente certa, porque você sabe que o corredor, se ele está numa curva, ele não vai fazer a curva toda por fora, ele vai procurar cortar para que o caminho fique mais curto. Então, a medição era sempre pelo caminho mais curto para garantir que realmente, ao fim, ele tinha percorrido 42.195 metros. E foi assim que começou a história da maratona no Rio de Janeiro, ser realmente uma maratona oficial, dentro da distância certa. Essa foi a nossa contribuição, em suma. Isso aconteceu em 1980, foi a primeira nessa modalidade. Inclusive, eu guardei o Trumeter muitos anos, e esse ano eu dei para o Rodolfo, porque ele trabalha... Hoje ele representa a AIDS, acho que ainda representa a AIDS no Brasil e na América do Sul. Não, é uma coisa histórica. De medição, ele faz a medição internacional. Mas hoje a medição é feita de outra forma. Mas esse é um instrumento histórico que também media bem, media corretamente, e faz parte da história das maratonas no mundo. Né? E graças a Deus o Rio de Janeiro teve um papel destacado nisso. Zé, perguntaram qual que é a altimetria do percurso que vocês andaram. Olha, em um dos trechos, por exemplo, numa cidade de Portugal, para outra cidade ainda em Portugal, Guiães, uma coisa assim, nós subimos 400 metros e descemos 367. Foi um dos dias mais duros, porque era realmente uma trilha no meio de montanhas e muito pedregosa. Muito íngreme, cheio de pedra. Foi difícil, eu tive que segurar as árvores, as salvas da árvore. Né? O perigo ali é você ter uma torção de tornozelo, acabou o caminho de Santiago. Então, eu enfatizo outra vez, você não pode chegar lá e sem estar bem preparado para fazer. Tem que estar. Eu, com 86 anos, consegui porque me mantenho bem preparado, mas eu sei de gente moça que não teria condição de fazer o caminho. Com sapatos próprios, os meios. É bom você também ter um sapato adequado, né? E meias adequadas, e muita gente faz com aquelas varas, né?
Para apoiar, né? Vocês não fizeram? Apoiar. Eu não achei necessidade disso, mas muita gente faz isso. Como os antigos apóstolos realmente bordões, a palavra me escapa no momento, mas é coisa que você via muito em tempos antigos, né? E muita gente usa ainda essas varas para se apoiar. Não, mas isso ajuda. É menos esforço na sola do pé, eu não sei como. Quero saber se eu posso chamar a Mayra de Portugal para entrar aqui na live, que ela quer dar um oi para vocês. Opa, entra aí. Deixa eu ver aqui se ela está por aqui. Estou te chamando, Mayra. Ela que é uma alegria em pessoa também e quer dar um oizinho para vocês. Ela não correu tudo isso e nem andou, mas ela nada bastante, tipo o Zé. Oi, tudo bem? Gente! Pois é, aí na Ilha da Madeira, né? Diretamente da Ilha da Madeira para o mundo, né? Estados Unidos, Ilha da Madeira, Brasil. Isso aqui está uma conexão de longa distância, muitos quilômetros. Longa distância, você está na terra do Cristiano Ronaldo. Exatamente, exatamente. Olha, mas que orgulho de ver vocês dois. Muitos escolhem uma malinha cheia de medicamentos e vocês escolhem vida, fazer caminhada, andar, fazer exercício físico. Isso sim é viver e vocês estão de parabéns. Muito obrigado. E você também. Você dá aula de natação aí na Ilha da Madeira, não? Mais ou menos. Eu sou atleta, tive aí nos Estados Unidos, em Manhattan, o ano passado, fiz 2 voltas à Ilha de Manhattan. Duas voltas? Nadando, né? O que você fazer correndo, eu fiz na água, né? Que eu não gosto muito de andar, não. Mas olha, eu fico... Para nós é mais difícil, né? Eu presto as minhas homenagens, porque para nós a natação é coisa... Eu já falei, nós só sabemos nadar peito. Agora, nós temos também aí em Portugal, não na Ilha da Madeira, mas em Portugal, também uma pessoa que a Alessandra conhece muito, José Ferreira, né? José Ferreira. Inclusive, eu conhecia. Eu estive acompanhando agora, ele estava em Lisboa, né? José Ferreira está no Brasil. A Mayra por causa do José. José Ferreira. Ele, inclusive, estava em Lisboa recentemente, fazendo mais uma maratona. Ele já é uma figura muito conhecida lá em Portugal. Sim, o Zé estava junto com a Mayra, Zé. Estava junto? Sim. Em Lisboa? Em Lisboa? Em Lisboa. Você fez aquele percurso lá no Rio Tejo? Sim. Qual era a distância? Foram 20 quilômetros nadando desde do Mirante dos Descobrimentos até a Baía de Cascais, uma baía lindíssima. São 20 quilômetros a nado. Mas a água é mais fria. Você faz pior, né? Mas você foi com roupa de neoprene ou não? Não, eu nunca nado com roupa de neoprene. Eu nado sempre de biquíni ou de maiô. Nunca com roupa especial. E treino muito para fazer grandes travessias aí pelo mundo e fazer o Canal de Catalina, por exemplo. Eu tô doida para fazer. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, São Francisco. A água lá também parece que é muito fria. Muito fria, muito fria. Tem que treinar para isso, porque aqui nossa água é quentinha demais. Nós estamos nesse momento... Você precisa ir ao Rio para fazer o Pontal, o Leme Pontal, Pontal Leme. É isso mesmo. Eu vou aqui desvendar aqui na live um pequeno segredo que nós estamos me preparando para ir para o Rio, quem sabe próximo ano, para nós fazermos aí do Leme ao Pontal, do Pontal ao Leme. E de volta e ser história aí, fazer a primeira mulher voltar à minha terra, né? Porque eu sou de pertinho do Rio, sou de Juiz de Fora, Minas, costumo dizer beleza. Sou mineira, sou carioca do Brejo e vou provar que o mineiro, além de fazer pão de queijo, também sabe nadar. Não, inclusive, já que você falou em mineiro, havia um grande triatleta mineiro, Aldo Manfroy, que era de Juiz de Fora. Participou de diversos triatlos nossos no Rio de Janeiro. Eu já ouvi falar. Já ouviu falar? Já ouvi falar, porque eu acho que ele foi um grande maratonista também, não é? O Aldo Manfroy, aliás, ele era italiano, mas ele se naturalizou brasileiro.
E era de Juiz de Fora. Figura muito simpática. Nação de velocidade, não? Eu acho que na Itália ele era campeão de patins, mas não sei se era no gelo ou se era patinho de roda, mas ele veio da patinação e virou triatleta. Era muito conhecido. As pessoas aí no Rio de Janeiro devem se lembrar muito bem dele. Ô Zé, você ouviu quando ela falou que ela deu 2 voltas na ilha de Manhattan? Eu vi, é uma façanha, né? A Dor já nadou. A Dor já nadou. 22 quilômetros. Não, foi no Hudson. Foi no Hudson. A Dor nadou, ela fez um triatlo em Nova York. Foi seu Bill que deu. E nadou no Hudson, porque Manhattan fica exatamente no Rio Hudson, de um lado é o Hudson propriamente dito, e do outro é o que eles chamam East River, que na realidade também é o Hudson, só que é um canal mais estreito. Você deu 2 voltas, né? Eu dei 2 voltas. A primeira volta eu fiz em 7 horas. A segunda volta em 14 horas, quase o dobro. Eu fiz em 13, na realidade. No total, eu nadei em 20 horas. Foi muito dura a segunda volta, porque a segunda volta apanha mudanças de maré e correntes muito fortes contra. Isso, Mas... de repente a maré vira e aí fica uma dificuldade muito grande. Muito duro, mas vale a pena, porque é mais um feito para a história aí, não é? Eu sou naturalizada agora como portuguesa e brasileira, então eu sou uma luso-brasileira que estou fazendo história tanto pelo Brasil como por Portugal, então é uma alegria muito grande poder representar os 2 países, inclusive na América, né? Olha, inclusive essas histórias de natação são muito curiosas. Quando nós estávamos agora na Galícia, uma história de que eu tomei conhecimento foi de um cidadão, acho que ele veio da Croácia, uma coisa assim, e ele estabeleceu um novo recorde mundial de nadar sem parar. Então, esse cidadão, pelo que eu vi, nadou algo assim entre 89 e 91 horas. Nossa. Tá? Então ele entrou na água acompanhado por barcos. Claro. O negócio dele era saber quanto tempo ele podia ficar, não era a distância, era quanto tempo ele podia ficar nadando sem parar. E ele estabeleceu, não me lembro qual era a marca antiga, mas foi algo entre 89 horas e 91 horas. E ele disse que a grande dificuldade era não adormecer durante o percurso, porque você há de compreender que passar noite e dia nadando sem parar não é para leão, porque o leão não faria isso. Eu entendo isso também, Zé, porque eu também fui recordista nadando 31 horas e 7 minutos aqui numa piscina contra a corrente. Então eu sou um pouquinho doida. Na piscina? Numa piscina contra a corrente. Sabe aquele aparelho que você põe, que gera onda, fica parada para nadar contra a corrente? Vocês já viram? Endless Pool. Eu sei como é que é. Então nos conta, como é que você conseguiu vencer o cansaço e não adormecer enquanto nadava? Eu ia dando tchau pro povo na televisão. Eu tava câmera ligada para tudo quanto é lado, pro meu lado. Tinha só festa ela, Zé. Hein? Olha, ela só faz aqui. Festa. Você conseguiu. Ó. Tá aí? Então, Guinness. Que beleza, no Guinness, né? Sim, no Guinness. Que beleza. Como é que você conseguiu resistir para não cair, não adormecer? Você sabe que quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente está sempre com a energia lá em cima, não é? Não me deu sono nenhuma mental, vez. Né? Mental. Não deu sono. Nenhuma vez me deu sono. Claro que depois que a gente termina, a exaustão é muito grande, né? Mas não me deu sono nadinha. Eu ainda fiquei 1 hora, mais ou menos durante 1 hora, a conversar. Uma convidada. Olá! Seja bem-vinda! Oi, Mayra! Eu tô apaixonada por ele. É demais. Sabe por quê? Porque isso é uma força para nós, uma inspiração, não é? Minha meta de vida, gente. Minha meta de vida. Ela vai chorar aí. Ô, Zé, eu tô chamando a galera aqui que tá adorando conhecer a história de vocês. A Lé, que é outra que vai seguir os caminhos aí da Mayra.
Ela mora em Salvador, me recebeu agora na casa dela, esse final de semana que passou. E ela está se preparando aí para um feito inédito lá em Salvador também, que eu vou deixar ela falar. Então diga. Conta para nós. Eu sou nadadora, né? Eu não tenho nem tênis. Eu nem tênis tenho. Então eu não corro, não ando, mas eu fiquei com super vontade de um dia fazer o caminho de Santiago, né? Até porque meus pais fizeram. Fizeram? Eu os reconheço muito como meus pais. O meu pai tem 81 anos e minha mãe tem 70, e eles recém fizeram, tem 2 anos, fizeram o caminho de Santiago também. Beleza, parabéns. Ótimo. Eles também são super aventureiros, apesar que não são atletas, assim como vocês, né? E eu tô aqui... E eles gostaram, né? Eu sou paulista, eu moro aqui em Salvador, já tenho 20 anos. Eu sou nadadora, eu sou ultramaratonista de águas abertas e eu só, por enquanto, nadei aqui no litoral de Salvador, né? Eu já mapeei todo o litoral aqui de Salvador e da Grande Salvador, da Baía de Todos os Santos. E agora eu estou treinando, em janeiro eu vou nadar 60 quilômetros, eu vou nadar da praia do Porto da Barra para a ilha de Morro de São Paulo. Eu estou treinando, em janeiro faz 2 anos que eu estou treinando. Uau! Uma pergunta que eu faço, um conselho, até um pedido, talvez, a você e a Maia. Vocês precisam fazer a travessia do Canal da Mancha. Nunca fizeram? Não. Mas você acha que elas não querem? Vamos fazer vaquinha para mandar essas duas já. Tem que levantar, fazer aí um projeto financeiro, levantar um dinheiro e ir lá fazer a travessia do Canal da Mancha. É isso. É uma coisa histórica. A primeira pessoa que atravessou o Canal da Mancha a nado, curiosamente, era um cidadão inglês cujo sobrenome era Webb. E a dona, o sobrenome dela também é Webb. Dona Webb. Mas não é parente, não, apenas por curiosidade. Foi a primeira pessoa a atravessar o Canal da Mancha a nado. Também tinha uma mulher que mora em Connecticut, a Márcia, né? Que ela fez... Acho que ela atravessou 4 vezes. Porque parece que o recorde de travessia do Canal da Mancha, em matéria de atravessar diversas vezes, é dessa mulher. 4 vezes. Ela foi, voltou, voltou. Exatamente. Sarah Thomas, ela é uma nadadora americana. Ela é do Colorado. Ela é do Colorado. Tá sabendo. Sarah Thomas, né? Não. É Marcy. Não, deve ter outra, então. Deve ter outra. E olha, eu vou em 4 vezes. Mas Portugal vou antes, viu, Mayra? Bora, menina, bora, você tem que vir aqui para Madeira. Ô, Zé, a Geisa, a Simone, a galera que está nos ouvindo na live, vamos ano que vem fazer um tour lá por Ilha da Madeira, nadar lá com a Mayra, na sua Madeira, nas águas gostaria muito, Portugal é muito interessante. Portugal tem lugares muito bonitos. Nós já estivemos no Algarve, em Sagres, a dona esteve lá, passou uma temporada em Carvoeiro, no Algarve, mas na Ilha da Madeira nunca estivemos. Passamos agora nos Açores, né? Onde também a Ilha da Madeira é uma ilha no meio do Atlântico. Um dialeto, né? Nos Açores é bastante diferente do que se fala no português de Portugal. Mas na Madeira também. E na Madeira também tem um dialeto super diferente. Nós somos aqui numa ilha muito perto de Marrocos, então o nosso clima aqui é totalmente diferente. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos em novembro com muito calor. Tá incrível aqui na Ilha da Madeira. Aliás, infelizmente, até nós estamos com queimadas aqui de tanto calor que tá. Não chove, muito calor. E a água tá 25 graus, gente. A água aqui em Portugal, 25. Em plena Europa, nós estamos aqui com 25 graus aqui na Ilha da Madeira. Então, é mesmo maravilhoso. Mais quente que aí, só Salvador, né, Leca? Gente, hoje tá um calor aqui senegalês hoje. Tá muito quente hoje aqui. Demais. É demais. Bom, inclusive, quando nós fomos agora, recentemente também em Londres, podemos dizer
Lá estava quente. Para a dona, que é inglesa, né, nasceu na Inglaterra, falou, eu nunca vi no mês de outubro, parecia verão em Londres no mês de outubro. E tem incrível. São as mudanças climáticas que estão por aí. Todo mundo andando de short. Quem não acredite, mas elas existem. As mudanças climáticas são verdadeiras, né? Zé, É preciso que os governos façam alguma coisa sobre isso. Eu quero que esse casal, lindo, conta para mim qual é o segredo da longevidade e de estar com essa saúde pergunta. toda. Conta para nós esse segredo. Conta. Keep moving. Keep moving. Exatamente. Olha, hoje, por acaso, veja só, nós chegamos aqui na quarta-feira, já de noite, né? Então, praticamente estamos aqui há 2 dias, quinta e sexta apenas. E a dona apareceu com a ideia maluca de disputar uma corrida hoje. Aí eu falei, você está doida? Acabamos de chegar da Europa. Leca, e a gente fica numa fichinha perto dele. E a gente treinou, não tínhamos treinado nem nada, ela resolveu entrar numa corrida. Aí eu falei, eu não vou correr, eu vou andar. Não vou correr. Aí cheguei lá e estava um pouquinho de frio. Aí cheguei lá procurando um lugar para deixar o meu casaco, não consegui achar, aí fui procurar um camarada lá para deixar. Nisso a corrida começou e eu não estava lá no local. Aí eu comecei andando, como eu tinha prometido a mim mesmo, falei, vou andar. Mas quando eu vi que eu estava muito atrás das pessoas, depois de uns 100 metros, eu falei, vou dar uma corridinha, pelo menos para chegar junto dos outros. Aí comecei a correr e, resultado, não parei de correr, porque os 5 quilômetros todos tinha prometido a mim mesmo que só ia andar, mas acabei correndo. Então é isso, não pode parar. Isso é maravilhoso demais, gente. Simples assim, né, Zé? Sempre tem que ser assim. Olha, correr não é comigo não, gente. Correr, eu só tenho pensamentos homicidas. Eu vou matar alguém que me inscreveu nas corridas. Não, natação eles correm, eles entram sozinhos no mar, nadam bem, dão umas voltinhas pra gente lá que tá treinando e voltam andando para casa. Realmente o que a Dó falou, keep moving direto. Falar que uma ocasião você me levou para fazer o Zumba. E eles dançaram Zumba, porque lá no Pontal tem aula de Zumba, ainda dançaram Zumba. Ai, que é um vídeo maravilhoso dele dançando Zumba. E olha, no ano passado... Legal! No ano passado, nós estivemos lá também, lá no Pontal, e eu andei naquela canoa havaiana. Você andou? A Solange Castilho. Eu não sabia. Eu andei naquela canoa havaiana. Felizmente não teve lugar no barco para mim. A dona não foi, não. Mas eu fui. Muito bom. Muito bom. Agora que eu estou vendo, Zé, a Sheila é aquela que encontrou vocês no lançamento do livro? A Sheila você conhece ela? Eu conheci ela no lançamento do livro. Não, ela estava falando com a Solange. Não. Mas a Sheila foi casada com um grande amigo nosso, Paulo Olivieri, que era o médico da maratona do Rio de Janeiro. E ela esteve lá no lançamento do livro. Então e depois nós perdemos... Lançamento Você, quem quiser comprar o livro, aonde que está à venda? Pela internet? Pelo que eu saiba, está à venda na livraria da Travessa, aí no Brasil, e também no Amazon e no Kindle. Você entra na internet, Amazon e Kindle. Vai na leitura. Numa tarde você lê, que é tão gostoso como a conversa deles aí. Passa super rápido, porque a gente nem vê. Então, é muita história. Mas foi um prazer encontrar a Sheila de novo depois de muitos anos. E nós agora estamos com o telefone dela. Da próxima vez que a gente for ao Rio, nós vamos... Inclusive, quem arranjou o telefone da Sheila recentemente foi um baiano, o Pablo Olivieri, que é o filho do Paulo Olivieri, mas não filho da Sheila. Você viu que a memória dele, né? Mas ele nos deu... na gente aqui também. Não ouvi. Olha, tá uma delícia o bate-papo aqui.
Obrigada, Zé. Obrigada, Dó, pela disposição de estar aqui com a gente. Super parabéns. Sempre é maravilhoso falar com vocês, aprender com vocês, ouvir a história de vocês. Que legal que a Mayra e a Aleca puderam dar um oizinho ao vivo aqui para vocês. É mais gente que a gente está conectando aqui. Brasil, Estados Unidos. Estamos falando de Espírito Santo, Vitória e Portugal. Muito legal. E no Brasil, você, em vários pontos, né? Na Bahia, Salvador da Bahia, ó, gente, manhã. Ó, gente. Salvador da Bahia, Ilha da Madeira, Evelyn, Connecticut, e a Alessandra está no Paraná. Onde é que você está, Alessandra? Você está em São Paulo? Até eles sabem, vocês já viram? Eu estou no Espírito Santo, em Vitória. Vitória! Então tá. Vitória, tudo bem. Você também está sempre andando de um lado para o outro, né? Tchau, cá. Tchau, bom, então. Tchau. Obrigada, viu? Tchau para vocês. A live gravada. Bom domingo, bom final de dia. E vamos fazer uma caravana lá para nadar com a Mayra na Ilha da Madeira, hein, galera? Sul e Madeira aí para vocês conhecer. Vamos. Tchau. Obrigadão. Beijo grande. Legal. Tchau. Boa prova. Muitas boas vibrações. Obrigado. Obrigada.